Meninas, professoras, como prometido para vocês, eu vou falar um pouquinho hoje sobre como nós aprendemos de uma maneira geral. Quando nós fizemos o curso de pedagogia, a gente aprendeu as fases do desenvolvimento, segundo alguns autores, aprendemos como a linguagem ela é importante para que a gente consiga aprender conhecimentos, sejam básicos ou complexos, né? Pensando aí um pouquinho, falando de Piaget, falamos de Vygotsky. Mas o que eu quero abordar com vocês hoje é a questão bem prática de como é que nós aprendemos e como é que nós podemos colocar coisas nas nossas aulas, atividades nas nossas aulas que possam fazer com que os nossos alunos eles aprendam de forma mais efetiva, aprendam, tenham os conhecimentos que vá para a memória de longa duração. Nós temos chamadas, de uma maneira simples, duas memórias, a memória de curta duração e a memória de longa duração. A memória de curta duração é aquela que hoje eu fiz uma leitura, eu ouvi uma aula e amanhã isso vai estar muito claro para mim ainda, né? Então, tudo que eu vivo no meu dia hoje vai ficar na memória de curta duração. A grande sacada, a grande diferença é que dependendo da forma que eu faço com esses conteúdos que eu tô vendo hoje, eu posso jogar esses conteúdos aí para a memória de longa duração. Então, vamos lá? Bem, nós aprendemos de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é por uma emoção forte. Então, para um pouquinho agora e pense sobre alguma coisa da sua infância, algo que aconteceu na sua infância que você lembre. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Pensou? Então, muito provável que essa foto, esse vídeo aí que você viu na sua cabeça, né, ele está refletindo uma forte emoção. Muitas vezes foi algo que a mãe fez, falou, brigou, acariciou, mas sempre passa por uma forte emoção. A outra forma de nós aprendermos é pela repetição. Repetição que eu chamo de repetição espaçada, tá? Nessa forma de repetição, o que acontece? Quando nós éramos crianças, seja pela emoção ou pela repetição, a gente acabava aprendendo o que precisava aprender. Então, quando nós começamos a caminhar, antes mesmo sentar, engatinhar, tudo foi por muita repetição. E é claro que tinha muita emoção envolvida também, não é? Família toda ali vibrando, nossa, ficou de pé, nossa, deu o primeiro passo. Essas coisas, elas tocam em nós, por mais que nós sejamos muito pequenos, essa emoção, ela fica dentro de nós e acaba incentivando para que a aprendizagem se consolide. Mas foi com muito treino, muito treino, muito treino. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu estou explicando esse assunto, que inclusive escovar os dentes foi com repetição ou com emoção. Porque a mãe manda uma vez, a mãe manda duas, a mãe manda três, não é? E se na repetição a gente não aprendia, o que acontecia? Dele emoção na gente, não é? Então, duas formas de aprendizagem, relembrando, emoção e por repetição. Daí você pode pensar assim, não, então se é por repetição, os meus alunos têm alguma coisa errada, porque quando eu dou algum conteúdo, eu trabalho um conteúdo, eu dou bastante exercícios para que eles façam os exercícios e que eles se apropriem daquele conhecimento. Acontece que foi descoberto que essa repetição no dia, ela é uma repetição que ela tem pouco resultado, tá? Você já aprendeu que nós estudamos no dia, né? E durante a noite, no momento de sono, que é aquele que a Barbara Weckley, uma estudiosa de neurociência, neurolinguística, ela fala que à noite, no estado que nós estamos, ela chama de desfocados, né? À noite a gente faz o nosso cérebro ele faz toda aquela limpeza, aquela organização que é necessário para que no dia seguinte a gente não amanheça estafado. Por isso é muito importante uma boa noite de sono. Essa criança que foi para a escola, ela fez as atividades, ela foi à tarde, chegou em casa, fez as atividades direitinho, né? Tudo certinho.
Se ela não olhar mais aquilo ali, por mais que ela tenha feito 50 exercícios da mesma matéria, se ela não voltar a olhar aquilo ali, esse conhecimento, esse conteúdo, essa informação, ela não se transforma em conhecimento, ela não vai para a memória de longa duração. Os estudiosos concordam que para que eu tenha conhecimento na memória de longa duração, eu preciso fazer repetições espaçadas. E eu chamo de recursividade, tá bom? O que são repetições espaçadas? Hoje eu fui para aula, fiz as atividades quando cheguei em casa. Daqui uma semana eu vou olhar essas atividades de novo. Daqui um mês eu olho as atividades de novo. Mesmo conteúdo, eu digo, né? E dali um tempo, pode ser 2 ou 3 meses, eu olho de novo. Ok? Até aí tudo bem? Bem, então assim, a grande questão é a seguinte: nós trabalhamos com crianças pequenas, vocês trabalham com crianças menores, né? Ensino fundamental, educação infantil. Como fazer esse processo de forma que a máquina não pare? Porque afinal de contas eu estou trabalhando um conteúdo, na semana que vem já é outro, na outra semana já é outro. Como é que eu faço, Ingrid, né? Como é que eu posso organizar isso? Eu consegui achar um meio de organizar isso de forma que não impacte tanto a rotina de vocês e que vocês consigam aí trabalhar todos os conteúdos que precisam ser trabalhados no ensino fundamental. Eu falo ensino fundamental porque na educação infantil a gente não tem aquela pressa de estar aí o tempo todo dando conteúdo, tem os projetos para dar conta, a gente tem as atividades que precisam ser feitas, mas não necessariamente precisa ter ali um conteúdo que precisa ser dado hoje, né? Na educação infantil a gente consegue trabalhar mais com lúdico, então a gente vai muito pela emoção mesmo. Quando a criança ela se engaja naquele projeto, ela corre atrás junto com os pais para descobrir as coisas, ela tá vivendo ali a emoção. Por isso que muitas coisas que ela aprende na educação infantil, depois ela nunca mais esquece. Só que vem para o ensino fundamental, nós somos amassarocadas com uma quantidade enorme de conteúdos e a gente se vê numa sinuca de bico, sem saber o que fazer, não é mesmo? Então, como é que eu posso trabalhar no ensino fundamental com uma exigência enorme em cima de mim, trabalhando desse jeito aqui? Gente, nem todas as crianças vão precisar aqui eu coloquei 4 repetições, né? 5 repetições. Nem todas as crianças, elas precisam de 5 repetições para absorver os conteúdos, não são todas as pessoas que precisam, né? Mas algumas precisam de 5. Então, o que geralmente, quando eu estou trabalhando com alunos mais velhos, eu digo, trabalha 3 repetições, se perceber por meio de simulado que você ainda não entendeu conteúdos específicos, você vai fazer a 4ª vez e a 5ª vez. Como nós trabalhamos com crianças menores, a gente tem que ter técnicas diferenciadas, né, para fazer esse trabalho. Então, o que poderia ser feito? A carga que se dá para a atividade, é claro que isso aqui vocês têm que explicar já na primeira reunião, quando chegam na escola, né, porque não dá para mudar da noite para o dia aí, e os pais não vão entender nada do que vocês estão fazendo. Então, aquilo que é dado hoje, no dia de hoje, na semana seguinte, terá uma lista de atividades que seriam atividades para relembrar esse conteúdo. Não precisa necessariamente ser muitas atividades, só é preciso que ele faça, que ele recorde o conteúdo, tá? Essas atividades podem ser lista de exercícios, pode ser flashcards, não sei se vocês conhecem aqueles flashcards. O que é um flashcard? Na frente são papeizinhos, tá? Na frente tem a pergunta e atrás tem a resposta, tá? Para questões mais teóricas, assim, questões mais objetivas. Esses flashcards têm também aplicativos no celular que eles podem usar, tá? Dá para fazer também, assim, em forma de, essa semana, o que vocês vão precisar fazer? Vocês fizeram aí um resumo, vocês vão contar para os pais de vocês o que vocês estudaram durante a semana. Por que é importante dizer isso para as crianças? Porque tem esse revisional, essa recursividade, ela não precisa passar necessariamente pela sua avaliação por nota.
O que tem que ficar claro para os pais é que todas as propostas que você está fazendo são propostas para que segmente melhor aqueles conteúdos que a criança está aprendendo, para que ele realmente aprenda e isso perdure aí por vários anos, tá? Se ele estudar só no dia ou só na véspera da prova, vai ser um conteúdo aí que ele vai saber só por aquele momento, porque vai estar na memória de curta duração, ok? Legal? Então, bem legal, bem importante amarrar com os pais. Na semana seguinte, no mês seguinte, fazer a mesma coisa, com conteúdo do mês todo, sabe? Uma brincadeira na sala, uma atividade, um pergunta para o outro, sabe? Porque daí esse conhecimento, ele vai sendo relembrado. Por que que ele precisa ser relembrado? Na nossa memória, na nossa mente, nosso cérebro, tá? Todas as coisas, toda noite, ele faz uma faxina, ok? Ele não é que ele tire dali as coisas que nós vivemos durante o dia. Isso não é só em relação aos estudos, é em relação a todas as coisas. Só que ele limpa, ele organiza para que a gente não se estresse demais, para que a gente não fique com excesso de informação na cabeça. Então, qual é a análise que ele faz? Nesse dia aqui, ó, ele vai fazer a seguinte análise. Bom, a Ingrid hoje estudou expressões numéricas. Legal, estudou, tá, vai ficar ali um pouquinho, tal, que ela estudou hoje. Amanhã, então, eu apago isso aí, eu dou uma organizada nisso aí, dou uma escondidinha para vir coisas novas. No dia seguinte, vem uma gama de coisas novas. E isso aqui vai se perdendo. Vai se perdendo. É claro que quando vocês estão trabalhando conteúdos mais complexos, eu sei, expressões numéricas, Ingrid, vai um tempão, vai um mês. Só que às vezes vai um mês e depois a gente não retoma lá na frente. E sabe o que acontece quando eles chegam lá no 6º ano? Eles dizem que não foi trabalhado. E é uma mentira, porque foi trabalhado, foi muito trabalhado. E na verdade, para eles não é mentira quando eles dizem que não foi trabalhado, porque eles realmente não aprenderam para a longa duração. Eles aprenderam para aquela prova, para aquele momento, tá? Então é preciso que isso seja feito, esse reforço, que é o tempo... Na verdade, a nossa aprendizagem, ela é cumulativa. Não é que quando eu aprendo uma coisa, a outra, ela deixa de existir. Ela não deixa de existir. Só que para o nosso cérebro, para que a gente se mantenha saudável mentalmente, ele precisa fazer essa faxina, tá? E nós, sabendo como o cérebro funciona, precisamos fazer da melhor forma possível para que o nosso aluno consiga ter esse conhecimento por mais tempo, tá? O que eu percebo na escola, né? E assim, é muito forte isso na escola. A gente trabalha muito determinado conteúdo, depois a gente vai para um outro conteúdo e trabalha muito, e esquece daquele anterior. Então, dar uma amenizada nessa questão do trabalho, não ser excessiva demais no primeiro momento e de vez em quando retomando isso, de vez em quando retomando. E na hora da avaliação, que geralmente vai ser aqui de 20 dias a um mês, a gente vai ter já uma avaliação diagnóstica de como é que a coisa está acontecendo. Só que isso não significa que esse menino, ele entendeu. Por quê? Se a avaliação ela acontece aqui entre 20 e 30 dias, pode acontecer dele ter estudado aqui na véspera de novo para avaliação e não me garante que daqui a um ano ele vai conseguir fazer as mesmas atividades, lembrar desse conteúdo, tá bom? Então, isso é de extrema importância. Algumas atividades que a gente pode fazer. Então, flashcards, brincadeiras, dominó, várias brincadeiras de mesa dá para organizar de forma que seja algo prazeroso para eles. Nem sempre a aprendizagem ela vai ser prazerosa, não é? Isso não é garantia, isso tem que ficar claro para eles. Às vezes aprender dói um pouco, mas todas as pessoas têm condições de aprender. Por que eu achei de extrema importância falar isso para vocês? Eu tenho lidado muito hoje com alunos que têm vindo para mim, né, para o meu atendimento, e se sentem incapazes. Por quê? Porque em algum momento lá na escola ele tinha notas boas e depois ele vai fazer um vestibular e ele não lembra de quase nada do que ele estudou, né? Então, é imprescindível que nós, professoras, nós entendamos como é que se dá o conhecimento. Eu sei que essa questão aqui de fazer atividade no dia vocês já sabiam, mas que precisa ser feito com recursividade, é algo novo aí que a ciência está trazendo e é importante a gente se atentar a isso, é importante se atentar
Quando se fala em repetição, não é decoreba, é estar o tempo todo fazendo o revisional daquilo. É abrindo o livro e explicando para mim mesmo, né? E daí também é importante as crianças saberem e o professor ajudar a identificar quais os canais preferenciais de aprendizagem, que daí isso é um assunto para um outro vídeo, tá bom? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários do YouTube, vocês coloquem atividades propostas que nós possamos fazer, que sejam rápidas, que possam ser tarefas mandadas para casa ou pode ser mesmo atividades feitas em sala de aula para trabalhar com essa questão da recursividade, para que isso fique realmente os conhecimentos, as informações que nós trabalhamos se transformem em conhecimentos e fiquem na memória de longa duração, ok?